Qual é a espécie de abelha mais comum em Portugal? A espécie de abelha mais comum em Portugal é a Apis mellifera. Portanto, é a abelha melífera. Está bem? Vocês reparem, podemos fazer aqui algumas coisas. Que é a abelha que nos dá o mel e é a abelha que o apicultor cuida. Está bem? Portanto, existem 28 mil apicultores, ok? Muitos deles, 1800 deles, com mais de 150 colmeias, muitos com 500 colmeias. Neste momento há bastantes pessoas a investirem em apicultura. Portanto, se cada colmeia tem 30 a 80 mil abelhas, existem milhões de abelhas em Portugal. Contudo, um estudo recente que li da Comunidade Europeia, as necessidades de polinização, neste momento, estão cobertas a 2/3. Ok? Apenas 66%, 70% das necessidades de polinização estão cobertas. Portanto, nós precisávamos de mais 30% de abelhas do que temos atualmente para que a polinização fosse realizada a 100%. Isto em termos europeus. Claro que temos outro problema. É que as abelhas não estão a aumentar. As abelhas estão a desaparecer. Portanto, se neste momento 2/3 da polinização, apenas 2/3 da polinização está a ser garantida, as coisas estão a ficar reduzidas. O que é que acontece se não houver polinização? Imaginem uma macieira. Uma macieira, em vez de dar 50 maçãs, vai dar 10. Ok? Nós chegamos ao supermercado, em vez de podermos comprar 1 kg de maçãs, vamos poder comprar 2 maçãs, ou uma maçã. Porque não vai haver maçãs. Não vai haver... É um dos frutos, por exemplo, que é muito polinizado pelas abelhas. Existem outros insetos polinizadores. Existem outras abelhas, e outras borboletas, e outros insetos que fazem polinização. Mas, em termos de quantidade, em termos de trabalho, de persistência no trabalho, as abelhas são os maiores polinizadores do mundo. Ana, o que são as abelhas? O que são as abelhas? As abelhas são animais, não é? São insetos. Mais animais é que vocês conhecem, já falámos. Vocês normalmente dizem sempre. Os animais é o cão, o gato, o cavalo, não é? Mas isso são os mamíferos. Existem milhões de espécies de animais, principalmente de espécies pequeninas de animais como os insetos. Está bem? Animais. E podemos dividir aqui em grandes filos. Neste caso, os cordados, que têm a ver com a coluna vertebral. Os peixes, os répteis, os mamíferos, os anfíbios e as aves. São 5. E depois temos os invertebrados todos. São muitos mais do que os vertebrados. Está bem? Os invertebrados são muito mais espécies e são muito mais, em termos de massa, do que os vertebrados. Está bem? Isto aqui. Como comunicam as abelhas? Como comunicam? As abelhas comunicam normalmente por feromonas. Portanto, têm um conjunto de glândulas que vão libertando os tais perfumes, entre aspas, que vão mantendo a coesão do grupo e vão saber que tu és da minha família e receber as instruções da gente. Contudo, também existem movimentos, está bem? Há uma comunicação. E isso pode-se ver, por exemplo, quando há um enxame que saiu, o enxameamento, e vemos normalmente fazem uma bola. Okay? E essa bola é uma bola que está em constante movimento. As abelhas estão a andar ali todas de um lado para o outro. Começam todas a fazer um movimento. Há ali, a 200 metros, há ali flores. Ela vem para dentro da colmeia e vai fazer um movimento, tipo em zigue-zague, um movimento contínuo, a indicar a direção e a distância
para onde elas têm que dirigir. Como é que as outras vão saber? As outras, ao ver aquele movimento, vão começar a imitar aquele movimento, até que todas estão a fazer aquele movimento. E quando todas tiverem aprendido aquele movimento, que é a direção e a distância que têm que percorrer, saem para esse local. Portanto, há dois tipos de comunicação. Por movimentos, por toques, não é? Elas estão sempre constantemente a tocar umas nas outras. E depois pela libertação também de alguns produtos químicos que são as feromonas. Está bem? E como se orientam? É dessa forma, através de movimentos essenciais. Está bem? As abelhas têm 5 olhos. Vão ver? 3 pequeninos olhos no topo da cabeça e 2 compostos. Okay? As abelhas veem muito melhor que nós. Está bem? Elas têm uma visão muito mais perfeita e muito mais rápida do que nós. Claro que reconhecem o território. Elas reconhecem qual é a casa delas. Sabem perfeitamente as cores. Se é casas amarelas, azuis, com meias de diversas cores, elas sabem qual é a cor. Sabem a altura em que está a tábua de voo. Vão a ver aquela tábua de voo por onde elas saem aqui no núcleo. Portanto, as abelhas saem e entram sempre por aqui. Ok? Tem esta tábua de voo, elas sabem a altura que está a tábua de voo. Se eu levantar a colmeia, repentinamente, elas vão todas bater onde estava a tábua de voo antigamente. Têm memória. Ok? Elas conseguem memorizar. Se eu pegar na colmeia e virá-la de lado, elas vão bater todas aqui, do lado da colmeia. Está bem? Não, depois elas vão começar a perceber que realmente alguma coisa está mal e vai haver alguma, vai descobrir que a entrada foi virada para ali e que vai vir ali explicar que vão mostrar os movimentos que têm que virar, está bem? Mas elas, inicialmente, têm a memória, reconhecem a paisagem, está bem? Por isso que nós, quando mudamos uma colmeia de um local para outro, portanto, eu pego uma colmeia e quero levar para outro sítio. No mínimo, tem que andar com uma colmeia de cerca de 3 km. Está bem? Porquê? Porque elas reconhecem o local isto que vivem, não é? Portanto, as abelhas estão na Quinta de Penteiros. Reconhecem toda aquela área à volta da Quinta de Penteiros. Se eu mudar da Quinta para a vossa escola, elas no dia seguinte saem da colmeia e vão todas bater no sítio onde estava a colmeia na Quinta. Têm memória. Portanto, saem da colmeia, vão trabalhar com as flores e depois a memória delas é de irem para a Quinta. Portanto, se eu mudar mais de 3 km, elas quando saírem da colmeia não vão reconhecer o território, estão longe, vão se sentir perdidas e vão começar a fixar qual é que é o novo sítio onde têm que ir para casa, onde é que fica a nova casa. Estão a perceber? É a mesma coisa que vocês. Vocês conhecem aqui o vosso território, não é? Eu recolho, tiro estas peças à colmeia, ao chão, e fica com o ninho. O ninho fica cheio de mel. E esse mel, à partida, serve para aquele enxame sobreviver durante o inverno. Chegando agora a janeiro, começa a vir, agora em dezembro já começa a ver a flor do eucalipto. Portanto, estas reservas de mel vão baixar. Esta caixa vai começar a ficar vazia de mel. A população de abelhas também vai baixar. Como é que a população de abelhas vai baixar? A rainha chega ao fim do verão, há menos flores. Em vez de pôr 200 ovos por dia, põe 10. Portanto, em vez de nascerem 200 abelhas por dia, começam a nascer 10. Portanto, a população vai baixar, as reservas vão baixar, até começar a vir a primavera. Quando vier a primavera, a gente começa a ver mais flores, começa a entrar comida na colmeia, as reservas vão começar a aumentar, a rainha vai começar a pôr mais ovos, vão nascer mais abelhas, mais reservas a entrar, e nós vamos começar a pôr outra vez alças para recolher mel de mão. Portanto, isto é um ciclo anual. Todo o ano as abelhas estão vivas, todos os anos estão a trabalhar, só que a população aumenta e baixa, as reservas aumentam e baixam, conforme a disponibilidade de flores que haja na natureza. Está bem? Outra coisa, por exemplo, em relação ao mel e às questões de saúde, nós lemos que o mel é considerado o alimento mais completo da natureza. Ele é composto por mais de aproximadamente 70
substâncias. Concorda com isso? Concordo, o mel É pela União, de Parma Organização Mundial. acaba por ser um alimento das abelhas. Portanto, ele tem que ter todos os nutrientes que as abelhas precisam para sobreviver. Portanto, tem que ser um alimento completo. A mesma coisa acontece com outros, como por exemplo o ovo. O ovo de uma ave. O ovo transforma-se num passarinho, ou num pintainho, não é? No Conselho de Ponte Lima, eu acho que o número de apicultores e de colmeias, de núcleos, tem aumentado muito. A apicultura, há uns anos atrás, era uma forma complementar da agricultura ou da floresta. O apicultor, não existiam apicultores profissionais. Aqueles apicultores que eu falei há pouco têm mais de 150 colmeias. Existiam uma grande diversidade de culturas dentro de uma quinta, as pessoas produziam animais, produziam cereais, produziam hortícolas, produziam frutas, portanto havia uma grande diversidade e tinham uma, duas, 10 colmeias no máximo, para produzir mel para eles próprios e para dar aos amigos, fazer ali algum dinheiro nos mercados tradicionais. E para mim foi nos últimos anos, 10, 15 anos, em que começou a haver uma prática mais profissional da apicultura. Hoje em dia, Ponte Lima, existem apicultores profissionais que só vivem desta atividade, da apicultura das abelhas. Temos um apicultor que tem mais de 500 colmeias, tem uma melaria já muito grande, produz toneladas de mel por ano, além de produzir também outros produtos, e somos inclusive exportadores. Já exportamos mel para a América, para o norte da Europa, para a Alemanha. Normalmente o mel vem nos contentores grandes, bidões grandes, e que, em conjunto com os outros produtores de outros concelhos, aqui da região, principalmente associados à FIMIL, a Associação de Agricultores, eles juntaram-se todos, profissionalizaram-se, aprenderam, estudaram, foram, inclusive, para aperfeiçoar a sua atividade, e agora juntos conseguem encher um navio, quem diz, um contentor de um navio, e levar mel para a América, para a Alemanha, para o norte da Europa, que são países grandes consumidores. Antigamente era mais tradicional, era mais... Então é assim, é assim, hoje em dia há mais apicultores profissionais. Antigamente, se calhar, nós víamos aí colmeias por todo o lado, só que não era profissional, porque se via uma pessoa, às vezes, eu lembro de vir na autoestrada e de ver ali no monte, ali, colmeias, e agora já não vejo, não é? Por alguma razão, então, virou uma atividade profissional. Mais intensiva. Portanto, em vez de termos, imaginem, 500 pessoas a produzir 2 colmeias cada um, temos 10 pessoas a produzir 500 colmeias cada um. Portanto, aumentou o número de colmeias, diminuiu o número de apicultores, mas profissionalizaram-se. Levam a atividade a sério, por assim dizer. Tem mais relacionado com isso. Isto também aconteceu com outras atividades. Tem ali também tem. Bom, o ninho de vespas asiáticas, portanto, a única forma que nós temos neste momento de ajudar as abelhas a combater esta praga é destruir a praga, não é? E a forma mais rápida de destruir a praga é destruir os seus ninhos, onde está a criação e onde está uma grande parte das vespas. O problema é como destruir estes ninhos. Estes ninhos estão a uma altura considerável, vai a 20 ou 30 metros de altura, não é? Normalmente no meio da floresta, primeiro difíceis de encontrar, por se encontrarem em locais inacessíveis, onde poucas pessoas passam, não é? Hoje em dia poucas pessoas vão à floresta. Não é? Vocês costumam ir à floresta? Sim, eu vou com a minha mãe. Mas também? Mas raramente as pessoas agora vão à floresta. Antigamente, nem iam com alguma regularidade buscar mato para a cama dos animais, buscar lenha para o fogão para cozinhar. Agora já não se fazem as camas de animais com mato, já não têm animais, também já não têm fogão a lenha. Pedro,
baixinho daqui. E também deixaram de ir com tanta regularidade à floresta. Portanto, é na floresta essencialmente que elas fazem os ninhos. No topo das árvores, a cerca de 30 metros de altura, neste caso, está muito difícil de combater. Os ninhos são destruídos pelo fogo. Os bombeiros de Ponte Lima estão a dar alguma ajuda na destruição dos ninhos, só que eles normalmente vêm com um caminhão autoescada. Reparem a dificuldade que é chegar aqui com um caminhão, que é um caminhão feito para andar nas cidades, nas vilas. Portanto, o caminhão autoescada para que é que servia? Para combater o fogo nos prédios nas cidades, não era para combater o fogo na floresta. O fogo na floresta combate-se com outros tipos de carros ou com meios aéreos. Quando está o fogo nesta altura, normalmente até é com meios aéreos. Ok? Por isso, a colaboração que vocês podem fazer é, quando encontrarem um ninho deste tipo, agora vocês já sabem como é que é um ninho de vespa asiática, já viram 2. Quando encontrarem um ninho, denunciar, ou pode ser a nós ali na quinta, aqui nas lagoas, denunciar a localização do ninho para nós tentarmos arranjar uma forma de o destruir. Pode ser? Sim. Vão estar mais atentos, têm que começar a olhar mais para cima quando passearem pela floresta, ou às vezes até lá perto de casa. Nas árvores de fruto podem haver ninhos de vespa. Disso. Eu no outro dia, o meu bisavô e estavam lá 7 abelhas asiáticas. Pronto. E ele matou, estavam a fazer um ninho lá e ele matou as 7. Perfeito. Ela tem que estar atento porque pode haver outros ninhos até bem lá perto daqui. A Câmara de Ponte Lima também está a monitorizar os ninhos que existem no Concelho de Ponte Lima. O Bombeiros, Proteção Civil, Direção-Geral Veterinária, são entidades que o ICNF, o Instituto de Conservação da Natureza e da Floresta, portanto, são tudo entidades que podem recolher informação sobre a existência de ninhos e vão todos reencaminhar para uma base de dados única para depois poder implementar um plano de controlo desta praga, porque se nós não conseguimos controlar a praga aqui na nossa região, ela para já está confinada aqui à região norte de Portugal, mas em poucos anos, como vimos, de 2005 a 2014 chegou de França a Portugal e daqui a 5 anos tem todo o território ocupado. Não é? Portanto, tem que haver aqui uma luta constante e nós temos uma importância nessas coisas. E nunca se esqueçam do que o engenheiro Paulo explicou, que as vespas são insetívoras. Elas comem o quê? Insetos. E as abelhinhas não comem, mas são um bom alimento para as vespas, não é? Exatamente. É nutritivo para as vespas. Exatamente. Ok? Pronto, fica aqui um apelo. Agora Contactem o município, os bombeiros e a Quinta de Penteeiros. Viva a